Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um Delfoscast, o podcast do Delfos Club. E aqui nessa noite, dessa vez, a gente vai debater uma peça muito engraçada desse cara que não é só o pai da comédia, como é um grande mestre dela, que é o Aristófanes, né? Esse cara é um gênio, eu acho que é um dos maiores comediantes de todos os tempos, não só por ter quase o inventor do gênero, mas também porque era um cara genial, né? E a gente vai ter muito para falar dessa obra, que é As Nuvens. Eu acho que é um grande marco desse cara e vai todo mundo se interessar bastante, eu tenho certeza. Mas, antes da gente iniciar isso aqui, antes de eu apresentar esse trio ternura que está fazendo comigo, né? Trio contando comigo, eu queria dizer para você não esquecer de deixar seu like, se inscrever, né? A gente também está no Instagram, a gente também está no Spotify. Gasta um minutinho do seu tempo, abre uma nova guia agora mesmo, vai lá no Instagram, clica lá, nem vai dar trabalho nenhum a você. Segue, curte o que tem que curtir e pronto, tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar, né, as pessoas que estão aqui comigo. Maurício Lima, e aí, o que você achou dessa obra? Como é que tá? Como é que foi a semana? Tô bem, boa noite. Inclusive essa é a peça, né, que como vocês sabem, é a minha peça preferida, né, minha comédia especificamente preferida do Aristófanes. E eu acho que é uma do gênero peça de teatro, né? Até o momento eu acho que é a minha preferida mesmo, tanto por ser engraçada, quanto pelo tema sério também, né? Que ela tem uma parte séria, né? Uma crítica séria. Então. Mas é isso aí. Ok, beleza. E aí, Wesley Félix, tudo bem contigo? Tudo bem, a peça é muito boa, tanto como referência histórica, também como algo que a gente pode ver hoje em dia. Parece muito atual a peça. Pois é, para você que ainda não entendeu qual a função desse nosso podcast, você vai entender por que você está nesse lugar, qual é a função de você estar aqui. Wesley, meu querido, recite as palavras do sábio. Qual é a função de você estar aqui? Ora sim, Senhor, toda a sabedoria que os homens têm. Você se conhecerá a si mesmo e aprenderá como é ignorante e grosseiro. Pois é, exatamente isso. Não é te xingando, mas é xingando sim, caro ouvinte. Você vai aprender o quanto você é ignorante e grosseiro, assim como nós também somos em certa medida, né? Mas é parte do processo. Se a gente se admite, olha, eu sou burro, eu sou ignorante, eu sou grosseiro e eu quero mudar isso, é o primeiro passo, tá? Porque, como diria o professor José Munir Nasser, a burrice é a única coisa que você vai ganhando, vai aumentando e não sente, né? Porque se você vai ficando pobre, você sente. Se você vai ficando doente, você sente. Se você vai ficando burro, você não sente. E essa é a função desse podcast. É você perceber, olha, eu posso crescer, eu posso melhorar. Aqui a gente não é o senso em comum, mas a gente também está certo e você vai ver isso aí, tá? Pois é. E essa citação, ela é da peça, é de dois personagens da peça, o filho e o pai, Fidípides e Estrepsíades. Aí quando o Fidípides ele pergunta pro pai, quando ele vai entrar no grupo lá de Sócrates, o grupo dos sofistas, para o autor, Sócrates é um sofista, aí o filho pergunta, mas afinal, que coisa útil se poderia aprender no meio desses indivíduos? Aí o pai dele responde. Aí eu achei muito do grupo, assim, porque o nome do grupo é Delphos Club, e ele lá diz que você se conhecerá a si mesmo, como uma referência a Delphos. Pois é, o lema do oráculo de Delfos, né? Conhecerás a ti mesmo, para conheceres os deuses e o mundo, como assim. Mas é uma ideia bem por aí, né? A gente vai entender melhor como funciona essa peça, como funciona essa estrutura, né? E tem uma grande questão sobre essa peça que eu acho que é crucial a gente debater logo de início. Mas, segura um pouco essa curiosidade, porque como vocês já sabem, é norma daqui que a gente inicie com a oração. Isso é algo padrão. E nesse episódio específico eu quero pedir ao Nosso Senhor que o Espírito Santo recaia sobre nós, sobre você, ouvinte, para que essas palavras não sejam pronunciadas em vão, para que não se perca todo o ensinamento que vem nessa obra, né? E mesmo que a gente cometa algum erro, vocês estão aí para consertar, e que isso seja válido, seja um trabalho bem feito, seja feito de coração, tudo para a glória de Deus e para o enriquecimento mútuo, tanto de você ouvinte, como nós que produzimos isso aqui também, tá? Mas é isso aí, gente. Vamos lá? Iniciando a obra, né? Primeiro tem uma grande questão, né? Acho que o Maurício vai poder comentar isso bem.
Sócrates existia ou não? Existiu ou não? Porque tem esse debate, né? Sócrates existiu ou não? E aí, Maurício? Sócrates é real ou o Platão era esquizofrênico? Não, o Sócrates, existe um certo consenso, né? E cuidado com essa palavra, né? Hoje a gente utiliza muito consenso acadêmico, consenso científico e tal. Mas a maioria dos historiadores concorda que Sócrates de fato existiu. O grande problema é a figura, né? A imagem de Sócrates, né? Então a gente tem a imagem de Sócrates a partir da divergência das fontes históricas, né? Então você tem o Sócrates do Platão, você tem o Sócrates do Aristófanes, né? Então para Aristófanes, o Sócrates era uma figura corruptora, tal qual no Apologia de Sócrates, né, escrita por Platão, ele vai ser acusado justamente pelos argumentos que são utilizados nessa peça, nas nuvens, né? Os argumentos de impiedade, né, de ateísmo e de corrupção da juventude. Então tudo isso, todo esse pacote, ele está incluso nessa peça, que o Aristófanes utiliza com bastante ironia e humor para justamente abrir os olhos, né, das pessoas da sua época contra o próprio Sócrates. Mas que o Sócrates existiu, isso aí já é mais aceitável, né, entre os historiadores, entre os estudiosos. Agora tem uma questão, né? Como é que a gente pode saber que o Platão está certo e o Sócrates e o Aristófanes não, né? Eu acho que um princípio para a gente partir disso aí é a ideia de que pelos frutos conhecereis. Os frutos dos ensinamentos do Sócrates platônico, quais são eles? Né? E sendo eles positivos como são, será que eles não têm um voto positivo sobre esse Sócrates platônico? Mas antes de a gente colocar isso, para a gente não esquecer, vamos dar um pequeno contexto da peça, né? A gente tem o Strepsíades, que é esse velhinho meio trambiqueiro, que está cheio de dívida, está tentando arranjar uma maneira de não pagar as dívidas. A gente tem o filho do Strepsíades, que é o Filípides, né? Também conhecido como o poupador de cavalos, que é mais ou menos o que quer dizer, tem uma piada no texto sobre isso, né? E qual é a grande questão? O Strepsíades quer que o Filípides entre no pensatório, que é como eles chamam a escola socrática ali, que ele diz que é algo meio sofista, né? Que é para ele aprender o discurso injusto, ou seja, que é aquela coisa bem sofista mesmo, de utilizar as palavras, de conseguir manipular as massas e tudo mais, para conseguir que o pai não pague as dívidas. Só que o Filípides não quer muito isso não. O Filípides quer andar de cavalo, quer se divertir, quer se bronzear, e o pobre do Strepsíades acaba tendo que entrar nessa, né? Acaba tendo que entrar na escola socrática, que para o autor é uma escola sofista, e tem muitas piadas com como a filosofia era encarada na época por algumas pessoas. Tem uma questão bem interessante sobre se o Aristófanes era um cara reacionário, num sentido negativo do termo, ou não, né? E a gente vai ter muito isso para debater. Mas vendo esse início da obra, e aí, o que vocês têm mais a comentar sobre esse início da obra? A gente lembra, né, das dívidas todas, a ideia de ir até o pensatório, o primeiro encontro com Sócrates. O que a gente consegue lembrar bem desse início da obra? Wesley, você consegue lembrar de alguma coisa? Em primeiro lugar, é importante a gente colocar o caráter humorístico da obra, né? De Aristófanes como o fundador da comédia. Mas não é uma comédia só porque ele faz graça e por isso é o fundador da comédia, mas é porque a partir dessa comédia ele faz uma crítica à sociedade. E é isso o que é mais importante do Aristófanes, e é uma herança que a gente teve. Então, hoje em dia, a comédia faz muito disso, de criticar político, criticar não sei o quê. E aqui dali foi ele que acabou fundando, né? Ele colocava os personagens dentro da obra e fazia aquelas críticas elaboradas dentro da comédia. Pois é, comediante que se acha o máximo porque está falando mal de um político X ou Y nos dias de hoje, tem que lembrar que a comédia começou com um cara falando nada mais nada menos do que mal de Sócrates, que acho que junto de Jesus Cristo
e César são as três grandes personalidades do Ocidente, né? Acho que Júlio César, Jesus Cristo e Sócrates são as personalidades formadoras do Ocidente, né? Então, começou com nada mais, nada menos que isso, o cara zoando a primeira personalidade mais forte do Ocidente. É assim que se iniciou a comédia. Então é bom notar isso, né? E os políticos também, né? Que os políticos da era da democratização de Atenas e tal, ele ficava tirando onda com eles na peça, chamava de bichinha, não sei o quê. Pois é, e também não tinha nada de politicamente correto, né? Era o que eu ia comentar agora, né? Essa peça, né? Para quem tá ouvindo, ela é uma peça muito... Na verdade, todas as peças, os escritos que sobreviveram do Aristófanes, o Aristófanes, inclusive, ele era muito politicamente incorreto, assim, né? Então, ele justamente faz piadas muito fortes, assim, piadas ácidas, e ele ataca, né, os políticos da época dele, inclusive com acusações de homossexualidade e todo essa questão. Agora, o que é interessante também para os nossos tempos é que você vê o Aristófanes acusando não, fazendo piada com essas personalidades políticas e da autoridade da Grécia naquele tempo, né? Que era uma democracia. E hoje em dia o pessoal grava vídeo, né, xingando político, falando e tal, não sei o quê. E tem todo esse arcabouço, ou até os juízes, né? E tem toda essa questão de você querer punir o cara, né? De você querer apagar o cara da rede social e tal, porque ele está xingando alguma entidade ou alguma personalidade política. Mas isso aí era muito comum. O Aristófanes, todas as peças dele você vai ver ele xingando um político que provavelmente estava ali assistindo ou acompanhando a peça, inclusive, né? Tem um que é muito marcante, né? Foi muito marcante nas nossas leituras, que é o Cleon, que foi um demagogo, um político e estratego ateniense, né? E que, inclusive, participou, né? Foi um dos protagonistas da Guerra do Peloponeso. E o Aristófanes, ele xinga o cara na peça, né? Chama o cara de efeminado, de bicha e tudo mais. E assim, eu acho que o Cleo não devia gostar, mas mesmo assim, isso acontecia. Pois é, e lembrando também que, assim, esse conceito de politicamente incorreto é algo muito moderno, né? Mas eu acho que o Aristófanes já dava para dizer que ele era politicamente incorreto até para os caras da época, né? Porque tem uma peça dele, eu não sei se é Os Cavaleiros, acho que é essa, que ninguém queria falar mal do Cleo, porque o Cleo estava sendo bem quisto e tal, a galera se recusava a fazer máscara, porque o teatro grego utilizava máscaras, né? Do Cleo. Então, o Aristófanes, ele mesmo interpretou o Cleo. Eu não sei se ele mesmo fez a máscara, algo assim. Mas, então, ele já era politicamente incorreto na época que nem existia o politicamente correto, né? Então, o cara já era brutal. Mas é muito legal, o cara é muito engraçado. Eu acho que é um grande gênio, né? Porque, assim, eu acho que, para mim, Ésquilo é o maior dos trágicos gregos, né? Ele, para mim, é o maior. Gosto muito mais de Ésquilo do que de Sófocles ou de Eurípides. Mas eu ainda acho que fazer rir é mais difícil do que fazer chorar, sabe? Eu tenho esse conceito assim bem forte para mim. Fazer rir é mais difícil do que fazer chorar. E o Aristófanes consegue fazer rir por escrito. Isso é muito difícil. Olha, o Fidípides discorda de tu, né? Inclusive porque ele bate no pai dele, porque o pai dele pede para ele recitar Ésquilo. Essa parte é muito interessante. Verdade. Pro Filipe, eles apoiam quem... Se bem que numa peça trágica você pode ter humor, mas numa peça humorística você não pode ter tragédia. Ainda que o final dessa peça, né, eu estava lendo um comentário sobre o final dessa peça, porque para quem não sabe, você que não leu e está aqui para receber spoiler, vai receber. É um debate sobre o livro, o que é que você esperava, né? Então, assim, para você que não sabe, no final ele taca fogo no pensatório, os Trapsíades, mata o Sócrates e vários discípulos ali queimados, né?
E um comentário do tradutor era tipo, ah, nossa, como é que essa peça no final era uma comédia e tal. Aí no final ele meio que diz, olha, mas talvez a gente esteja menosprezando e tal, achando que a galera era muito boazinha, quando na verdade eles podiam rir e gargalhar de ver a galera pegando fogo. Eu não duvido muito dessa possibilidade também, não. Mas assim, voltando para o contexto da obra, a gente tem lá os Trepsíades indo encontrar o Sócrates, né? E a gente tem uma das coisas mais legais, que é ele debatendo algumas coisas que mais ou menos estavam sendo debatidas na época, mas com certa ironia. Ele fala sobre alguém tentando medir o tamanho do pulo de uma pulga, né? Coisas bem inúteis, mas algumas coisas nesse sentido estavam, não nesse sentido especificamente, mas coisas relacionadas a estudos de insetos e tudo mais, tinham se iniciado há pouco tempo, né? A gente tem uma explicação sobre a chuva e os raios, né? Que é uma coisa assim genial, que se você for ler, realmente parece muito com a nossa explicação moderna, científica, sobre o que é um raio, um trovão. E eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu li essa peça, lendo essa explicação sobre a chuva, né? Vocês também tiveram essa sensação que parece realmente que... Inclusive, trovão é muito próximo de peidão, né? Pois é. Ele faz um comentário ridículo. Essas piadas são muito bobonas, né? Como tu falou, Carlos. Qual é o nome daquele programa que tem aqui? É o Papeiro da Cinderela, Avant la Lettre. Pra quem não é de Pernambuco, de Recife, eu não sei se esse programa não passa nacionalmente não, né? Não, é regional, mas tem outros. É um Turma de Didi maiores de 18, né? É um programa piada besta e é bem a cara do Aristófanes. Mas sobre esse final que tu comentou aí, eu tenho um complemento, né? Eu tenho, inclusive aqui na cabeça, um exemplo da nossa época de um filme, né? Que é também de piada, né? De comédia, mas que no final ele tem mata o personagem mal, assim, né? Que é o Bastardos Inglórios, né? Se faz aqui toda aquela piada, todo aquele negócio, mas tem um fundo, uma questão séria ali também. E eu acho que essa peça é essa mistura, né? Porque o Aristófanes ele faz um monte de piada besta e tal, mas ele tá o objetivo dele ali é criticar, né? É meter o cacete em Sócrates e rebaixar a imagem dele mesmo. Certo, tudo bem, mas e aí, vamos lá. Quais são as críticas que ele aponta a Sócrates? A gente diz que ele é um sofista. Mas em que sentido ele é um sofista? Vamos lá, vocês, e aí? Vocês têm algum ponto sobre isso? Sim, é a acusação do apologia, né? Que é justamente a questão de perverter, né? Então, você tem a melhor parte para mim da peça, que é o debate entre o raciocínio justo e o raciocínio injusto, no qual o raciocínio justo se porta como aquele raciocínio dos bons costumes, da medida, da moderação, do comedimento e das virtudes. Ao passo que o raciocínio injusto, né, ele busca perverter isso simplesmente pelo ganho pessoal, né? Então, pelo egoísmo. Então, ele se usa muito da retórica, né? Não interessa a verdade, não interessa o bom, mas sim a vitória, né? O benefício próprio. Então, mesmo que você esteja mentindo, você saiba disso, e mesmo que você esteja pervertendo, né, uma argumentação justa, isso não importa. O que importa é você ganhar a discussão. Então, o raciocínio injusto ele se caracteriza por isso. E o Aristófanes ele coloca o Sócrates como o pedagogo desse raciocínio, o cara que ensina esse tipo de raciocínio, né? Enquanto que o Aristófanes se coloca como uma pessoa que vem dessa tradição do raciocínio justo, né? Dos bons costumes, né? Das virtudes, do bom, do belo. E o Sócrates ele perverte, né? Subverte a sociedade. De uma certa forma ele faz isso, mas na visão de Platão não da forma como Aristófanes acusa-o, né? Ele é um revolucionário, é um cara que traz sim novas ideias, que confronta a ideia
dos deuses, né? Do politeísmo. E, inclusive, o Aristófanes coloca o Sócrates aqui como um cara que traz os deuses como fenômenos, como as nuvens, né? Como a natureza em si, né? Então, ele tira o protagonismo dos deuses de serem a personificação da natureza, né? Ou aqueles que movimentam a natureza, como, por exemplo, Zeus, que é o cara que solta o raio ali, o cara que, quando está enfurecido, causa trovões, tempestades, e ele coloca isso como fenômenos naturais, então ele exclui os deuses, né? E tem outras coisinhas que eu quero falar, mas eu vou passar a vez e eu vou deixar para falar depois. Mas é basicamente isso, a acusação que o Aristófanes coloca em cima do Sócrates como ele sendo sofista. É esse ponto aí. Então, eu tenho um argumento não, eu tenho uma interpretação sobre essa visão do Aristófanes sobre o Sócrates, porque a gente vê o Aristófanes como muito retógrado, e realmente retógrado, não o que as pessoas dizem hoje em dia que a maioria das pessoas são retrógradas, sendo que não são, porque é diferente do conservador. O conservador ele tenta reformar as coisas. Então, se eu pego um exemplo de você ter um poste branco, se você quer que esse poste continue branco, para um conservador você vai ficar pintando ele, reformando. Já para um retrógrado, ele quer voltar ao estado anterior. E para o imobilista, ele não quer que nada mude. Então, o Aristófanes, nesse sentido, ele é retrógrado, ele quer voltar para o estado anterior. E o Sócrates, por mais que ele não seja um sofista, ele tem algumas inovações. Então, no meu entender, para o Aristófanes, ele seria alguma coisa ruim. Então, ele acaba colocando o Sócrates junto dos sofistas, tudo no mesmo balaio. Mas por quê? Porque ele não vê como algo positivo qualquer desses pensamentos que são contrários aos deuses e tudo. Pois é, tem essa questão. E eu acho que é exatamente isso. Quando a gente falou do reacionário mais cedo, foi nesse sentido, né? Tem um chavão, inclusive é da direita esse chavão, que é uma coisa meio Nelson Rodrigues, né? Que é aquela ideia do sou um reacionário porque na verdade, Plínio Salgado, desculpa. Plínio Salgado tem uma frase que diz: sou um reacionário porque só um tronco morto não reage quando a corrente o leva, algo assim. É um dos dois. Mas eu acho que o reacionário, num contexto do Aristófanes, ele quer que tudo retorne ao passado sem se importar se o que está vindo aí é realmente melhor. O cara jogou Sócrates na lata de lixo porque queria retornar ao passado. O Aristófanes, se fosse nos dias de hoje, ele é o seu tiozão que quer o regime militar de volta. Não importando se teve hiperinflação, se teve isso, se teve aquilo, né? Ele quer o regime militar de volta, de qualquer jeito. Ele é o cara que quer retornar ao passado. Não importa qual seja o futuro, não importa o que vem de novo, o novo é ruim, o novo não presta. Então, ele é muito nesse sentido, né? Até que ponto essa visão pode ser nociva, né? O Olavo fala sobre uma pessoa saudável ser aquela que nem é conservadora nem é progressista. Ela depende do momento. Há momentos que você precisa ser progressista, há momentos que você precisa ser conservador. Então, como é que a gente entende a figura do Aristófanes nesse contexto, de um cara reacionário? Você já falou um pouco, Wesley, dessa ideia. Maurício, você que estava pontuando outra questão, o que é que você pode ver nesse sentido, desse... Não é bem reacionário, é reacionário, sim. No sentido pejorativo é reacionário. Mas como compreender essa figura do Aristófanes? O Aristófanes, eu vejo ele como o cara que tem uma outra palavrinha que ela encaixa muito bem, que é o cara que quer retornar à Era de Ouro, né? Então, para ele, esse tempo, né, de Atenas, ele está se esvaindo, inclusive em decorrência da guerra, mas sobretudo por caras como o Sócrates, né? Para ele, caras como o Sócrates estão subvertendo a sociedade, né? E isso a longo prazo vai acabar com os valores, vai acabar com tudo que ele achava que era bom, né? Em Atenas.
E assim, é complicado, porque se a gente se colocar no lugar dele também, a gente vai ver que tem coisas que devem permanecer e tem outras que devem de fato mudar. Então eu acho que você falou muito, foi muito feliz quando citou o Olavo aí, dizendo que há momentos, né, a gente não pode se prender muito numa num raciocínio, numa caixinha. É lógico que a gente aqui do Delphos, né, acredita em verdade, acredita em valores morais absolutos e nessas questões, né, por sermos cristãos, inclusive, mas no âmbito social, no âmbito humano, né, político, a gente tem que, inclusive, se tornar mais inteligente para poder entender esses processos, né, e saber aceitar algumas mudanças e lutar contra algumas outras mudanças que, na verdade, elas vão de fato acabar destruindo a longo prazo a sociedade. Mas o que o Aristófanes queria, pela leitura, acredito eu, é que é voltar a essa era de ouro, né? Como você falou, no nosso tempo atual, pessoas que acham que o regime militar realmente deveria retornar e tal, coisas desse tipo. Acho que ele é esse cara, né? É esse cara que olha para o Sócrates e ele inclusive cita outros sofistas corroborando. É o Cairon, se eu não me engano, um deles. E ele vê justamente isso, né? Que essa era de ouro está passando e ele está lutando para tentar retornar isso, sendo que a gente sabe que não é assim que a história funciona, né? E ele acaba se perdendo nisso aí, nesse discurso. O Wesley quer falar alguma coisa? Então, esse negócio aí realmente não é histórico. É igual o João Camilo, ele fala que se você ser reacionário, você ser imobilista, é você não ser histórico. E João Camilo, Wesley, dá uma contextualizada para os nossos ouvintes que estão aprendendo a ser menos grosseiros. João Camilo, historiador do século XX, jornalista, um monte de coisa. O cara é muito bom, tem vários livros dele na livraria da Câmara, bem barato, você só paga a impressão. Aí o João Camilo, ele até fala disso assim na introdução do livro dele, Democracia, não, da introdução dos construtores do Império. Aí ele fala sobre isso, sobre essa questão do mobilismo. É um pouquinho abafado, Wesley. Mas então, eu tenho 2 pontos aqui para falar. Essa questão que você falou do conservador e progressista. Você, uma hora seja conservador, outra hora você ser progressista. Isso é justamente ser conservador, porque o conservadorismo não é uma ideologia, então a gente não tem essa coisa de a gente tem um plano fixo. A gente não tem um plano fixo, a gente não tem um plano fixo para fazer as coisas. Então, a economia tem que ser dessa maneira. Não tem, a gente tem que ser uma coisa, depois a gente tem que ser outra. E também tem outra coisa que o João Camilo fala, né? Que ele dá um exemplo do pessoal que quer voltar o Brasil Império. Aí ele dá um exemplo desses imobilistas e tal. Que o que acontece? O retrógrado, ele vai querer que o Brasil volte a ser império da maneira que ele era. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, porque o Brasil nunca vai voltar a ser um império exatamente como ele era. Sempre vai ter uma diferença. E no contexto internacional que a gente tem, por exemplo, nunca vai voltar a ser daquele jeito. Por isso que é anti-histórico, porque não tem como. E o imobilista, ele vai querer que continue a mesma coisa, né? E não tem como. Então, se a monarquia fosse voltar hoje em dia, tem monarquistas que você não pode pedir para ser exatamente do jeito que era. Ela teria que ser uma monarquia diferente do que era. Então é algo casual. Por isso que conservador não é uma ideologia. Exatamente. Por exemplo, você deu esse exemplo da monarquia, perfeito. Por exemplo, você quer que a monarquia volte com, por exemplo, Dom Bertrand como imperador, porque você gosta de Dom Pedro II. Cara, você tem que repensar um pouco. Dom Pedro II mandou prender bispos. Dom Pedro II, não, tem fontes que dizem que ele era maçom, tem fontes que dizem que não, né? Mas assim, ele era um cara meio anticlerical, ele era um cara mais pendendo para o liberal. Então, você quer que entre um imperador conservador, católico, porque você gostava do império de um liberal que mandava prender bispos? Qual é a sua ideia? Qual é a sua questão? Né? Eu tenho uma grande simpatia pela monarquia, pelo Dom Bertrand em específico também, mas eu entendo que é outro contexto.
Não é a mesma coisa. Imagine hoje em dia, na América, com o Biden como presidente dos Estados Unidos, e queira você ou não, quem está mandando nos Estados Unidos influencia todo mundo, e simplesmente o Brasil diz, não, agora a gente voltou a ser uma monarquia e um império. Mas na loucura que ia ser, nos países vizinhos, em todo canto, com a mídia podre que a gente tem, imagina o inferno que ia ser, né? Então, vamos tirando por aí. Não que não dê vontade. Sim, Wesley, fala, desculpa. Desculpa eu ter interrompido, achei que ia parar de falar, mas a questão não é nem tanto isso assim de voltar a seu império. A gente pode querer que volte a seu império, mas não vai ser exatamente do jeito que era. O contexto internacional não vai ser o mesmo, a economia não vai ser a mesma. Porque se a gente for voltar, tinha um centralismo, por mais que não seja aquela coisa de poder moderador, o imperador vai mandar no império todinho. Com certeza não. Mas tinha um centralismo e uma coisa que a gente não vai conseguir ter hoje. Igual em algum momento do Brasil teve, sei lá, um federalismo e que hoje em dia não vai ter, sabe? Pois é, exatamente isso. É uma questão de contextos, né? São Tomás de Aquino fala que a verdade é filha do tempo. E tem muita gente que acha que diz que isso é uma forma de relativismo. Mas não é. É que o contexto dita como a verdade vai ser trabalhada. A verdade é uma só. A verdade é sempre a mesma. Os conceitos morais são os mesmos. Mas de acordo com o seu tempo, a sua forma de se trabalhar se muda. Você, por exemplo, se é católico, você não pode querer agir como os católicos pregavam a verdade durante a Idade Média. No quesito não nos quesitos teológicos, claro, mas no quesito de social, você não pode. Você não vive na mesma sociedade. Você vai pedir o quê? Você vai querer que haja uma inquisição contra judeus e tal, ainda que não tenha sido exatamente isso que dizem que foi. E realmente não foi isso que dizem que foi. Mas mesmo assim, o contexto social é outro. A vida do católico é outra. O mundo é outro, né? Então, requer uma adaptação e isso é interessante, né? Então, eu acho que sim, o Aristófanes, por um lado... Só um instantinho, Wesley, para não perder esse ponto de raciocínio. Eu acho que o Aristófanes, ele é, de certa forma, ele é revolucionário no sentido de mentalidade revolucionária, no sentido de gnose. Esse cara quer mudar a sociedade, ele quer mudar a realidade. Ele não aceita a realidade como ela é. Ele quer alterá-la, seja para o passado, seja para o futuro, é uma gnose. Você não aceitar a realidade e achar que deve modificá-la a partir do que você acha que é a realidade de fato, né? Então, não é... Quando a gente pensa em mentalidade revolucionária e em gnose, a gente sempre tem aquele conceito utópico de futuro, como os marxistas imaginam a mentalidade revolucionária, né? Que é aquela ideia de que em nome do futuro eu justifico os meus atos. Mas você tem um exemplo que não é só assim, né? Você tem um cara que, em nome do passado perfeito, ideal, era de ouro, está justificando que Sócrates pode ser queimado vivo. Claro que é uma piada, claro que é uma comédia. Mas ainda assim, é um traço de gnose. É um traço de mentalidade revolucionária. Eu estou caminhando nesse sentido que vocês estão pensando ou estou fugindo um pouco do que vocês estão imaginando? Tá indo no caminho. Inclusive essa questão. Vai. Sim. Inclusive essa questão que você falou de você, um católico hoje em dia é diferente de um católico antes. É justamente a questão de você, de santidade, por exemplo. Eu quero ser santo. Eu vou ser igual a São Francisco. Não, você ser santo é você fazer o necessário a cada dia. Né? É a santidade. Pois é, porque até para ser São Francisco hoje é muito diferente. O São Francisco de hoje em dia, claro que você pode sim viver totalmente na pobreza e se doar totalmente aos pobres, mas claro que você pode. Mas o contexto é diferente. Você não iria para as cidades pregar, para cidades pequenas e andar e pregar. A pregação seria diferente. Você iria para Cracolândia, como muitos franciscanos vão. Ali você encontraria o doente. Ali você encontraria o necessitado, que São Francisco tanto procurou, né? Então, acho que é muito dessa ideia do contexto. Mas um aviso antes da gente iniciar, antes da gente continuar, se você está achando que o som está com problema, se você está achando que está tendo defeito no microfone, é facinho de resolver. É só você dar um like, se inscrever, deixar um comentário para a gente crescer, conseguir tirar algum dinheiro disso aqui e melhorar os equipamentos. Então,
se inscreve, dá like, segue a gente no Instagram, faz todo esse procedimento bem clichê, mas é bem útil para a gente crescer, melhorar o material, melhorar o equipamento, tá ok? Mas seguindo nesse sentido. Faz um Pix. O que, Wesley? Faz um Pix. Pix ainda não, mas se inscreva aí que a gente vai ver o que faz. E aí, Maurício, a gente tá viajando aqui em gnose, tá fugindo um pouquinho do tema. Eu sei que você fez bastante nota sobre o livro, mas e aí, o que é que você tem a acrescentar nesse sentido? Tem mais alguma coisa? Tem algum outro ponto para a gente sair desse tema? Eu posso rapidinho falar um negócio sobre um ponto que a gente estava falando agora, né? A gente aproveitar o que a gente estava falando. Falei. Aquele negócio do argumento fraco que o Gleison estava falando. Aí eu tava pensando assim, ele se relaciona muito à realidade do argumento fraco e do argumento forte. Que o argumento fraco ele é injusto e tal. Aí a gente fica lendo aquilo ali pensando, poxa, hoje em dia é muito assim, né? Mas nem tanto, porque hoje em dia não é muito bem argumento fraco, é mais sentimentalismo. Então quando a gente vê a esquerda, o pessoal assim, eles não fazem o argumento fraco, eles fazem o sentimentalismo, né? Então você tem a razão e do outro lado você tem o sentimentalismo. Pois é. E aí, Maurício, pode continuar aí, vai. Eu ia voltar ao eixo, né, da peça pra gente passar pra... Na verdade, eu quero perguntar a vocês se vocês têm algo a comentar antes de entrar no debate dos raciocínios. Que eu queria botar algumas leituras, fazer algumas citações diretas, né, pra gente discutir, porque eu acho que é muito interessante, é bom ser lido, né? Colocar alguns trechos sobre esse debate, porque ele tem muito a acrescentar sobre o nosso tempo, né? Um tempo de relativismo, dessa coisa toda. Então, antes da gente passar, vocês têm mais algum comentário sobre a peça em si? Antes de começar aquele debate dos raciocínios? Não. É só um ponto, então, para contextualizar você que está ouvindo, está pegando spoiler, não leu a obra, né? O que acontece? Até a gente chegar no trecho que a gente vai comentar do debate entre os raciocínios ou pensamentos, né? O Strepsíades tenta aprender com Sócrates, descobre que é burro demais para isso, né? Ele é muito burro. Então, Sócrates invoca as nuvens, que são deusas, dizem ao Strepsíades que ele pode aprender o que ele quiser, basta ele se esforçar, mas depois decidem que ele é muito burro e dizem, é melhor você chamar seu filho mesmo, porque você é muito burro. E ele vai, força o filho aí, e aí, quando o filho dele, o filho do Strepsíades, chamado Fidípides, vai aprender com Sócrates, é que acontece o famoso debate entre os dois raciocínios, disputando quem vai poder ensinar ao Fidípides, né? E, inclusive, quebrando a quarta parede, porque, basicamente, quebrar a quarta parede é a coisa mais comum que tem no teatro, pelo menos nas comédias de Aristófanes, né? Ele quebra muito, zomba o público, fala com o público, pede palmas, ameaça o público se não derem palmas para ele, né? Diz que vai chover na horta dele se eles aplaudirem e tudo mais. Então, é aí que acontece esse debate entre os raciocínios. Só para contextualizar bem vocês, tá? Mas e aí, Maurício, pode continuar. Bom, tu tinha falado antes disso, né? Todo o processo. Eu acho que essa parte já resume bem. Mas eu não sei se tu chegou, não lembro de ter falado do ponto principal, do porquê o Strepsíades ele vai para o pensatório aprender. Tu chegou a falar disso? Das dívidas do pai? Sim. Pronto, já que tu citou, né? Foi porque o filho, né, o Fidípides, ele entra em várias dívidas, né? Ele coloca o pai, na verdade, em dívidas, e aí o pai, o Strepsíades, ele não quer pagar porque é um alto custo, então ele recorre ao sofismo, né? A justamente aprender a retórica para poder fugir aí dos processos e tudo mais. E aí Carlos já complementou o restante. E aí a gente chega nesse ponto em que são apresentados dois pensamentos ou raciocínios, né, que representam também a sociedade, né, a mudança. O Aristófanes coloca isso como a mudança social ali em Atenas, né, a subversão do Sócrates e dos sofistas. Representa um bocado de coisa. Inclusive,
esse trecho, né, ele me fez pensar muito nos nossos tempos, e eu queria ler algumas partes para a gente ir comentando. No início do debate, o Corifeu, né, ele coloca os dois em organização, né? Então, fale você primeiro, depois você fala, porque eles começam se xingando e tal. Enfim, o Justo inicia dizendo o seguinte: então vou dizer como era a educação antiga, quando eu ganhava dinheiro ensinando a justiça e todos cultivavam a moderação. Para começar, as crianças andavam em silêncio, todos os meninos de cada bairro andavam nas ruas em perfeita ordem, a caminho da casa do professor de música, sem mantos e em grupos bem alinhados. Mas na frente ele diz: lá o professor ensinava antes de tudo um hino, enquanto os meninos permaneciam com as coxas afastadas ou então cantavam palas destruidoras de cidades e tal. Aqui você já vê que ele está falando a respeito da devoção aos deuses, né? E continua: sendo assim, meu jovem, escolha-me, porque ele está se dirigindo a Fidípides, né? Para ele escolher entre o raciocínio justo e injusto. Confiantemente a mim, o raciocínio justo. Você aprenderá a detestar a praça pública, a detestar os banhos públicos, a corar diante de tudo que é indecoroso, a zangar-se quando riem de suas boas maneiras, a levantar-se de seu assento quando os idosos se aproximam, a não ser grosseiro com os pais, a não praticar qualquer ato vergonhoso, ofensivo ao pudor, que é o seu ornamento, etc, etc. Então ele vai falar de virtudes, de coisas boas, de bons costumes. E o raciocínio injusto, para quebrar, né, isso, ele vai chegar a dizer o seguinte: eu, o raciocínio injusto, recebi esta qualificação entre os pensadores exatamente porque tive, antes de qualquer outro, a ideia de falar contra as leis e a justiça. Vai vendo. Esta arte tem um valor maior que qualquer outra. Ela ensina a defender as razões mais fracas e fazê-las prevalecerem apesar de sua fragilidade. Mas na frente ele diz o seguinte: por outro lado, a moderação diz que você é um dever dos adolescentes. Estes seriam dois males enormes, porque, para quem você viu a moderação ser um bem, fale e me contradiga. Eu não vou continuar porque é um diálogo um pouco longo, mas o raciocínio justo, ele faz uns questionamentos ao raciocínio justo e coloca ele em saia justa o tempo todo, mas com argumentação relativista. Né? Então ele fica relativizando as coisas, fica dizendo, tentando corrigir ele gramaticalmente e falando coisas desse tipo. E hoje em dia você vê muito isso, né? A relativização da verdade. Enquanto o raciocínio justo ele sempre tenta falar de valores morais absolutos, de coisas que são boas em si mesmas, mas o injusto ele leva, inclusive, o Fidípides a tal ponto, né, que, como já foi citado no início, ele chega a agredir o pai e dar argumentos, né, de que isso é uma coisa boa. Assim, não talvez boa, mas que não tem problema, né, bater no pai. Por quê? Porque quando eu era criança, o senhor batia em mim. Então você veja a que ponto o raciocínio injusto leva, né? E como eu citei a própria fala desse personagem, ele diz: eu, pelo meu próprio nome, venho e ajo contra a lei e a justiça. Então, o Aristófanes, né, ele coloca esse raciocínio injusto como sendo o raciocínio sobre o qual o Sócrates utiliza para perverter a juventude. Aí você vê a crítica que ele está fazendo, né, que é muito incisiva, é muito forte. Mas nesse contexto tem uma coisa interessante, é que talvez o raciocínio justo não se saia tão bem, porque é o raciocínio justo pelo ponto de vista de Aristófanes, que é esse raciocínio justo, que é o retorno ao passado. Tem muita coisa certa, mas se você parar para pensar que o raciocínio justo está agindo daquela maneira que a gente já comentou, que é esse eterno retorno ao passado, a gente vê que talvez ele não seja tão justo, né? É um justo a partir de um ponto de vista, não é? E o injusto, por outro lado, né? Agora dando crédito a Aristófanes, ele é a perfeita imagem da relativização. Ele não é simplesmente um outro raciocínio.
ele relativiza tudo. Se tudo pode ser relativizado, tudo pode ser questionado e destruído. E eu acho que essa ideia da obra é genial, é incrível, porque o exemplo que você deu e o Felipe lhes dá, quando está batendo no próprio pai, ele inclusive diz, olha, quando eu era criança, você me batia. Aí o pai sim. O pai diz sim, porque eu te amava, porque eu me preocupava, porque eu queria te corrigir. E o Felipe diz sim, se eu também te amo, se eu também quero te corrigir, se eu também quero te endireitar, porque eu também não posso te bater. É um raciocínio perfeito, é aquilo que o Sócrates fala. É o círculo perfeito do raciocínio, mas que na verdade é uma loucura. E esse é o caminho que a relativização leva, né? Se você pode relativizar todas essas questões, você chega em um círculo de loucura que é perfeitamente lógico, como diria o Chesterton, né? É perfeitamente lógico, mas é uma loucura, porque é pequeno. É como um anel. Ele diz que o Chesterton diz que esse círculo perfeito de lógica é um anel. É perfeito, é circular, mas é muito pequeno, é muito estreito. O raciocínio relativizado do Fidípides é perfeito. Você não pode questionar essa ideia. Se quem ama, quem se preocupa, se quem quer o bem bate e pode bater, por que o pai não pode? Por que o filho não pode bater no pai? O raciocínio dele é perfeito. Você não pode dizer que não tem lógica, mas é relativizado. É o círculo perfeito da lógica que é a relativização. E daí a gente vê toda a origem de todo pensamento moderno é baseada nisso, em relativizações pequenas, em coisas minúsculas. A gente vê os debates, nem sei se esse podcast vai conseguir ir para o ar, tá? Porque a gente vai tocar em assuntos polêmicos aqui. A gente vê, por exemplo, o debate da população negra, por exemplo, né? O círculo da lógica é perfeito. Meus ancestrais foram escravizados. Por conta disso, eu tive menos chances na vida. Sofro preconceito até hoje. Logo, eu tenho direito a me revoltar. Logo, eu tenho direito a causar destruição, porque isso aconteceu comigo. O círculo lógico é perfeito, mas é muito estreito. Não enxerga a situação que, por exemplo, a população negra americana, só a população negra americana tem mais dinheiro, mais PIB do que muitos países da África. E claro que tem outras questões, também uma população muito discriminada e tudo mais, mas tem muitos outros contextos, tem outros conceitos. Então, esse círculo perfeito que a relativização cria é um perigo muito grande, né? A gente vai divagando um pouco aqui na obra, mas é porque ela realmente é muito rica nesses sentidos. Wesley, você tem alguma coisa a acrescentar? Então, essa relativização, ela tem como objetivo você destruir qualquer normatização, destruir tudo o que está estabelecido. Então, quando o filho ele tenta bater no pai, ele está fazendo justamente o contrário. E é disso que vem a relativização. Só que assim, hoje em dia a gente tem essa relativização, mas a gente também tem outra coisa, que é o sentimentalismo. Por exemplo, você pegar a identidade de gênero, as pessoas hoje em dia dizem que a identidade de gênero é o quê? É DNA praticamente, que você nasce com esse negócio. Então, é o que? O sentimento, e a pessoa define isso a partir do sentimento. Então, histeria, sentimentalismo muito grande. Além desse argumento fraco, vem esse sentimentalismo. Pois é uma questão interessante, porque, por exemplo, isso se torna mais sagrado do que qualquer coisa, né? Eu acho que em 2012, 2010, 2000 e pouco, bem antes, talvez, o Olavo já dizia uma coisa interessante, que era o seguinte: quando a gente fala Olavo, gente, para você que não sabe, é o professor Olavo de Carvalho, tá? O Olavo dizia o seguinte, que nenhuma tendência, nenhum desejo sexual, nenhum que seja, é mais sagrado que a religiosidade. Por quê? Por exemplo, se você pode dizer que o seu desejo sexual, a sua vontade sexual, seja ela qual for, está acima de algo que formou a civilização ocidental, que não pode ser criticado por algo que formou a civilização ocidental, tem algo muito errado. Tem algo muito errado, né? E aqui não fica uma crítica a quem quer que seja homossexual, a quem quer que seja
o que quer que seja. Não é uma crítica a isso, é uma crítica ao pensamento. É uma crítica à relativização que gera muitos problemas na sociedade atual, né? Fique claro, né? Mas é muito nesse sentido. Esse sentimentalismo, eu acho que é um braço da relativização. É utilizado como argumento pró-relativização, né? E a gente retorna com isso ao Kant. É interessante, a gente já debateu esse livro antes, há quase um ano atrás, ou talvez há mais de um ano atrás, a gente debateu esse livro, e a gente chegou na ideia do Kant, por quê? Porque já o Kant é conhecido como o cara que dá um pontapé inicial nessa ideia dessa racionalização de tudo, né? Dessa relativização de tudo a partir da racionalização. Então, se você for ver, o germe disso já é muito anterior ao Kant, né? O próprio sofisma, a própria ideia de um cara que é sofista, que ganha tudo pelo discurso, que não importa a verdade, mas sim o discurso, é a própria relativização. Então isso é muito antigo, já acompanha a humanidade há muito tempo. Para os gregos, o maior pecado era Wesley me corrija na pronúncia se eu errar. Era hubris, algo assim, tá? Hibris, pronto, obrigado. Que é o orgulho que a gente pode considerar hoje em dia como um orgulho satânico, um orgulho ao ponto de querer se tornar Deus, né? Então, se a gente parte, nós aqui, pelo menos do grupo, do Delphos Club, temos o conceito de que existem verdades, que existe uma moral, né? A gente parte do conceito de que Cristo diz, né? Eu sou a verdade, né? Se existe uma verdade, querer alterar a verdade e a realidade é querer ser Deus, é entrar nesse pecado, é entrar nessa ideia desse pecado, né? Então, tem muita coisa interessante para ser trabalhada numa simples, abre várias aspas, né? Simples comédia do Aristófanes. O cara tinha os seus defeitos, sim. É só para colocar mais um parêntese aqui, que não é porque o cara assim não enxergou o Sócrates como o gênio que era, porque não era fácil. Imagine, se ponha na situação do Aristófanes e veja se você realmente enxergaria o Sócrates como ele é, né? É um cara meio estranho, é um cara que socialmente não é bem aceito, é um cara feio, por incrível que pareça, isso importa até hoje e importava na época, era um cara feio, né? E era um cara que estava alterando tudo, era um cara que estava falando, entre aspas, mal dos deuses, era um cara que você ficaria do lado de Sócrates, vendo a situação que estava o país, vendo as guerras que estão acontecendo, e ainda tem um cara lá dentro parecendo que está querendo enfraquecer o país por dentro, você ficaria ao lado dele? Então, a gente tem que colocar vários pés atrás para criticar o Aristófanes, porque o cara era um gênio. Construir as comédias como ele construiu, que quase 2.500 anos depois podem ser lidas, e você lê uma comédia e rir é uma das coisas mais difíceis do mundo. Podem ser lidas 2.500 anos depois, e você continua rindo, e rindo muito, e ainda assim aprendendo algo grandioso. Um debate como esse sendo realizado a partir de uma comédia indica que o cara era um gênio. Então, outro ponto para a gente aprender, como talvez não só como conservador, não só politicamente, não socialmente apenas, mas como cristão também, é não desmereça quem você considera, não inimigo, mas quem você acha que discorda de você. Não desmereça esse cara. Você não pode desmerecer um Aristófanes. Ele estava errado com relação ao Sócrates, mas estava certo em 90% das outras coisas. Você não pode desmerecer um Karl Marx. Karl Marx, pelo contrário do Aristófanes, estava errado em 90%. Mas a crítica que ele faz à moral burguesa e o poder que ele conseguiu demonstrar que tem, seja por fonte satânica, seja por influência da própria demagogia, do próprio sofisma, porque ele tinha muito de sofisma, seja pelo próprio relativismo, porque ele também tinha muito disso, seja pelo que for, esses caras não podem ser desmerecidos. Qual é o erro que o Olavo mais aponta hoje em dia no Bolsonaro, em todo o governo? Os caras não têm noção do poder dos seus inimigos. Você, como conservador, você, nosso ouvinte aqui, que nem é conservador, que não é nada, não importa. Não desmereça essas pessoas que você considera que estão erradas. Estar errado não é sinal absoluto de burrice. Muitos gênios estiveram errados em muita coisa.
Então, é sempre bom ter essa ressalva e ter esse cuidado com essas pessoas que a gente considera que estão erradas, né? E mais para frente você pode estudar e ver que não estavam, né? Quanta gente muda de religião, se converte, e antes era fervorosíssimo a tal coisa, a tal doutrina, a tal coisa, e muda. Então, não, ser conservador não é ser retrógrado, e não é ser uma mula, não é ser um burro empacado na lama. E você, é tudo isso aqui, eu já sei tudo que está certo e pronto, é isso aqui. Não é assim que funciona, né? Você fala, o conservadorismo é a filosofia judaico-cristã, a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano. Certo, ok, mas o direito romano reintroduziu a escravidão no Ocidente. E aí? É o direito romano inteiro que a gente tem para escolher e aceitar? Outro exemplo, os gregos. Muitos filósofos gregos estavam errados e criaram doutrinas ridículas, absurdas, né? Meu Deus, agora eu não consigo lembrar o nome dele, que é do livro O Jardim das Aflições. Você consegue lembrar o filósofo grego? Eita, tá na ponta da língua. O Jardim da Delícia. Epicuro. O Epicuro, Isso. não sei o que é. Epicuro. Epicuro é filosofia grega. Epicuro tá errado. Epicuro é loucura. Epicurismo é loucura. Mas e aí? Né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Os discursos de o Bruto. Qual era a filosofia do Bruto mesmo? Do Marco Bruto? Estoico, o estoicismo. O estoicismo é fantástico, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada, né? Eu acho que o cristianismo conseguiu pegar tudo de bom que tem muitas dessas coisas, né? Mas, assim, é necessário muita ressalva. Eu estou prolongando muito aqui, né, meninos? Mas e aí, vamos lá, que a gente já está em quase 1 hora de debate. Vamos tentar dar um fechamento. E aí, um fechamento geral para a obra, últimos comentários, notas importantes, podem falar. E aí, Maurício? Calma lá, ainda tem mais um pouquinho. Para finalizar essa questão, eu acho que eu ia conectar isso, né? Na verdade, a sua fala ela se conecta ao que eu ia complementar para a gente poder finalizar. A questão da hubris, né? O híbris, é que esse termo, né? Ele era utilizado também em relação à falta de comedimento, né? Ao exagero, né? No qual o Aquiles, inclusive, ele cai nessa questão, né? Quando ele pega o Heitor e arrasta ele, né? E piora aquela situação lá. Ele poderia ter matado simplesmente, se vingado ali, mas não, ele prolonga aquilo ali e acaba sendo exagerado, né? Mas eu queria conectar isso a um outro trecho, né? No qual mostra muito do nosso tempo, no qual o raciocínio injusto, ele diz o seguinte: veja, rapaz, os inconvenientes da moderação, e de quantos prazeres ela nos priva, com meninos e mulheres, com jogos, com comidas gostosas, com bebidas, com boas gargalhadas. Ao contrário, de que vale sua vida se você se priva de tudo isso? Veja, vai acompanhando se esse não é o raciocínio moderno que a gente tem. Vamos adiante. Agora passo às necessidades naturais. Digamos que você teve azar, amou, cometeu um adultério e foi apanhado em flagrante delito. Você está perdido porque não sabe falar. Mas se você ficar comigo, vai gozar as coisas boas da natureza. Pular, rir, não considerando coisa alguma vergonhosa. Se você for surpreendido em adultério, dirá ao marido que nada fez de mal. Depois diga que o culpado é Zeus. De fato, se um Deus se deixa vencer pelo amor e pelas mulheres, como você, simples mortal, pode ser mais forte que um Deus? Então ele relativiza aí, né, jogando essa questão do adultério para Zeus. Ó, Zeus fez isso aí, então você pode fazer o que você quiser. No nosso contexto, né, a gente tem um Deus que é melhor do que isso e que a gente não pode utilizar essa argumentação, graças a Deus. Mas aqui você vê como ele está tentando subverter a coisa, né? E ele está sempre apelando para o hedonismo, né? Para os prazeres da carne, né? Para o exagero. Então, ao contrário
de um daimon, né, que era um espírito equivalente ao gênio árabe, né, que os gregos acreditavam nisso, que quando eles nasciam com um espírito que o acompanhava, né, que é o Sofrosine, né, é o espírito que é caracterizado pela moderação. Então, que é ao contrário de Afrodite, por exemplo, que acende as paixões, o Eros e tudo mais. Então, nesse ponto aqui também me faz lembrar muito, no nosso tempo, a questão de quando você tira Deus, né? Porque a gente precisa retomar aqui a ideia de que nesse contexto aqui, Sócrates, o Sócrates do Aristófanes, ele exclui Deus, né? Ele exclui as divindades, né? Ele diz que não existe divindade, o que existe são as nuvens, os fenômenos naturais por si só. Então, o raciocínio justo ele está se fazendo valer desse discurso aí também, né? De que os deuses não existem. Então ele está zombando. Ele não está dizendo que Zeus existe nem nada, ele está simplesmente zombando. Você pode utilizar esse argumento porque a sociedade ateniense e grega acredita nos deuses. Então, se você cometer um adultério, você pode botar a culpa em Zeus e utilizar dessa retórica, né? E que tem um pouco de dialética aqui também. Você percebe todo esse jogo linguístico só para vencer o debate, que é isso que importa no sofismo. Então, trazendo para o nosso tempo, você vê o discurso a máxima do Dostoiévski lá, né, que o pessoal gosta muito, né, de utilizar nos Irmãos Karamazov, né? Isso, exatamente. Se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Exatamente. E se você trocar em miúdos, ele está fazendo um pouco disso aqui também, né? Então, quando ele está relativizando, no caso, inclusive muitos ateus utilizam Deus, mas eles não acreditam, dizem que não acreditam, mas utilizam Deus por quê? Porque a maioria da sociedade acredita em Deus, em algum Deus, e utilizam isso no discurso para relativizar. Não todos, mas alguns sim. Então, você vê aí que, de fato, a gente sempre volta para a questão dos valores morais absolutos e tudo que foi construído, né, a partir do que foi construída a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental, os pilares do Ocidente tão mencionados. E aí você vê que esse relativismo todo presente aqui na peça, ele é muito hoje, essa peça é muito atual. É muito boa para a gente refletir, eu recomendo demais essa peça. E como você falou para a gente encerrar, né, eu vou fazer a minha visão geral assim, para passar a fala. Bom, eu acho que essa peça ela traz para a gente essa discussão que eu acabei de falar, né, do relativismo, da subversão do discurso, dos valores, das virtudes. Ela também traz a questão de que quando isso é erradicado ou quando você perde a existência num Deus, num transcendente, você acaba simplesmente utilizando o discurso para você, para a vitória, né, para o seu ganho pessoal. Então, todos os valores que Cristo ensinou, né, que o judaico-cristianismo ensinou de amar o próximo, tudo isso rui. Porque o que importa agora sou eu, ou os meus, ou a moral cai muito, né? E tudo que a gente debateu, né, a respeito da visão do Sócrates em relação à visão do Sócrates do Aristófanes, no caso, e como isso é uma questão histórica muito, muito interessante, né? Porque a visão do Sócrates que a gente tem é a visão de um Sócrates sábio, bom, que ensina coisas maravilhosas, grandiosas, né? Para que a pessoa cresça, né? E se conheça, né? Que é uma das máximas dele, do Oráculo de Delfos, que ele faz uso. Mas aqui o Aristófanes é essa pessoa que critica ele justamente por isso, porque ele vê ele como revolucionário, né? Como o cara que está destruindo. E é um discurso assim muito longo, muito que não cabe aqui, né? Nessa 1 horinha que a gente faz esse podcast, mas é muito interessante. Pois é. Dentro desse contexto a gente pode ver muita coisa, como a gente já viu. Deixe você também nos comentários, né? Se você tem alguma opinião,
se você discorda, né? A gente fala brincando, assim, que é para deixar de ser grosseiro, é uma brincadeira, mas é para o seu crescimento pessoal, é para o nosso crescimento pessoal. Então você também pode comentar, você também pode deixar a sua opinião, você pode deixar trechos que mais te interessaram na obra ou no nosso debate. Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha no Spotify, segue a gente por lá, ok? Então é isso. A gente vai fazer o ato de abandono com uma oração final aqui, para que tudo que a gente fez não fique à toa, para que tudo que a gente fez tenha um sentido maior, né? Então, vamos lá. Ato de abandono. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje há de suceder, ignoro-o por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade, e isto me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno o meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome, e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas, e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Amém. Pois é, gente, se você gostou, você não perde por esperar o próximo episódio. A gente vai debater A Revolução dos Bichos, do Orwell, né? É mais atual, tá mais na moda, mas esse é um tipo de livro que nunca deixa de ser atual. Então, até a próxima. Fui! Gardons la tradition, chez nos vieux conservés, la France est aux Français, travail, famille, patrie, nos devises sont fixées, la guerre, manière de chrétienté, contre révolution. Gardons la tradition. Dehors restons libéraux, valets les communistes, complices des bourreaux, compères les socialistes, plaqués manière de chrétienté, contre révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré, livré nos colonies, les enfants massacrés, plaqués manière de chrétienté, contre révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Dans les combats frères d'armes, ayons toujours la joie, au tréfonds de nos